E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. De uma maneira ou de outra, as nossas atitudes revelam aquilo que temos crido. Se cremos verdadeiramente, genuinamente, numa coisa correta, na coisa genuína, as nossas atitudes mostram que de fato temos crido genuinamente numa coisa que é genuína. E a única coisa genuína e verdadeira é a palavra de Deus. São Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 4: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós temos recebido do profeta desta era a revelação do livro de Deus, da palavra de Deus. Ele veio com este ministério de revelar o mistério de Deus, escondido aos sábios entendidos, mas revelado aos pequeninos. O mistério tríplice de Deus, que está escondido do mundo desde antes da fundação do mundo. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. A fé da qual temos falado e vos anunciado não é uma fé baseada em sensação, nem tampouco em emoção. O profeta desta era afirma que o batismo do Espírito Santo não é nem mesmo os frutos. O batismo do Espírito Santo é uma fé genuína na mensagem do dia. Agora, isso é incontestável. Isso não pode ser, de maneira alguma, resistido por um cristão. Porque, que tal se eu estivesse por aí a me emocionar, saltando e glorificando, falando em línguas e curando os enfermos, mas não cresce na palavra do dia? Não cresce no mensageiro e na mensagem que Deus envia no seu determinado dia. De nada valeria a pena. Eu poderia ser muito bom, ter uma vida limpa, mas, contudo, ficar no lugar de Nicodemos. Nicodemos tinha uma vida limpa e não foi nem mesmo contra Jesus, mas ele tinha que passar por uma experiência superior àquela que ele tinha no presente. O mesmo acontece quando o profeta pregava naquele dia, naquela hora mesmo, a sua igreja tinha que receber aquilo que ele revelaria logo em seguida na segunda etapa. É o que nós, os pastores, que pregamos esta mensagem, devemos muito observar. Nos transportar lá para o momento e para o dia que o profeta estava falando aquilo, pregando aquilo, mesmo que fosse para a sua igreja, porque ele estava preparando, prevenindo a igreja para receber uma coisa que ainda seria revelada. E no caso, foi justamente a revelação dos 7 selos.
e causou um impacto tremendo? Justamente isto aí. Agora, amados, vejam na mensagem Cisternas Rotas, ele diz: a evidência mais perfeita na qual posso pensar é amor. E assim continuamos falando disso. Ele estava falando com o irmão Nivale sobre o assunto do batismo com o Espírito Santo, sobre a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas o profeta diz: e logo eu pensei, isso soa muito bem, é o amor a evidência do batismo com o Espírito Santo. Assim sendo, sustive isso, preguei por muito tempo, não é? Em outras palavras, sim, um homem tem amor, e se este homem tem amor, então é batizado com o Espírito Santo. Porém, um dia o Senhor me corrigiu numa visão, e ele disse que a evidência do Espírito Santo era poder receber a palavra, nem amor, nem falar em línguas, mas receber a palavra. Receber a palavra, não na mente, no intelecto, o que acontece com muitos, mas sim na vida vivida, no coração. Agora, isso é somente o Espírito Santo é que pode fazer, mas ninguém poderia fazer uma pessoa receber genuinamente, descer genuinamente a mensagem na sua alma, no seu coração. Não estou me referindo na mente só, porque há muita gente que aceitou a mensagem na mente e não desceu na alma, porque isso é um próprio do Espírito Santo na pessoa. Somente o Espírito Santo, não é propriamente uma obra do Espírito Santo, como seja arrependimento, justificação, santificação, que são obras do Espírito Santo. Mas receber a palavra na vida, na alma, esse é o próprio Espírito Santo em nós. Você já recebeu? Você já recebeu a palavra? Agora, os pastores. Vejam, o profeta diz que a congregação não terá um nível de fé mais alto do que a nossa fé. E qual é a nossa fé? Que nós temos ou não o Espírito Santo? Se nós cremos que não temos o Espírito Santo, então a congregação nunca terá. Porque a congregação não vai acima do nível de fé que tem o seu pastor. Agora está aqui uma coisa profunda. Paulo dizendo: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Sabemos perfeitamente que não é emoções. Na mensagem Véu Adentro, o profeta diz: a unção não é emoções. A unção do Espírito Santo. Antes ele diz: agora pensaríamos, se tal unção estava sobre ele, profetizada há 800 anos, que se efetuasse a presença, e aqui estava ele com esse tipo de unção, a plena bênção, e a unção do Senhor sobre ele, correríamos por todo o edifício, gritaríamos e faríamos um alvoroço. Se nós descobríssemos que tínhamos aquela unção que estava prometida para Jesus, quando ele reconheceu naquele dia: hoje tem se cumprido estas escrituras. Mas serenamente ele entregou o livro para o sacerdote, dizendo: hoje tem se cumprido estas escrituras. Serenamente. Se acontece isso conosco, nós estaríamos gritando pelo edifício, fazendo um alvoroço, dizendo: esta unção está em mim. Não. Com Jesus não aconteceu assim. Havendo ele enrolado o pergaminho, se assentou e grandes palavras saíram de sua boca. Foi isso que fez sob a unção. Não foi apenas gritar e saltar. Agora, muitos estão esperando uma evidência de que tem o Espírito Santo. Leia Cisternas Rotas.
E mesmo na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, diz que é uma fé genuína na mensagem. Para que foi dado o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Nós encontramos que é a palavra em nós, é receber a palavra. Você tem recebido a palavra? Maria recebeu, e ela logo se pôs na forma de dar à luz o filho? Não, aquilo foi tomando forma. Foi tomando forma. Foi tomando forma. Nós temos que saber que antes de termos potencialmente, nós não podemos ter a plenitude. Antes de você ter a semente de uma árvore, você não pode ter aquela árvore. Antes de ter um copo vazio e limpo, você não pode ter um copo cheio. Antes de ser uma pessoa vazia do mundo, limpa, redimida, você não pode ser cheia do Espírito Santo. Alguém me perguntou uma vez: escuta, pastor, você tinha o Espírito Santo quando você foi batizado em nome de Jesus Cristo? Eu disse assim: uma prova que eu tinha o Espírito Santo é que eu não rejeitei o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu não rejeitei a mensagem. Quem tem o Espírito Santo não rejeita a mensagem. Poderia uma pessoa ter recebido o Espírito Santo antes de conhecer a mensagem? Sim, perfeitamente. E uma prova de que ele tinha de fato o Espírito Santo não é que ele falou em línguas, profetizou, gritou, saltou, dançou no Espírito, mas sim que ele recebeu a mensagem. Ele recebeu a palavra. Tendo o Espírito Santo, ele não pode rejeitar a palavra do Espírito Santo. Aquilo combina, aquilo apraz a sua alma. Agora eu pergunto aos irmãos: vocês têm recebido ou não a mensagem, a palavra? Não estou falando àqueles que recebem só na mente. Tenham desespero para isso descer. Um amado irmão que foi batizado há pouco tempo, que era pastor em uma certa denominação, falando com a sua irmã, pregando a mensagem para ela, ela lhe disse: estou com a cabeça grande, como que inchada depois de ouvir a mensagem. Ele disse: agora tire da cabeça e deixe descer para o coração. Faça como eu fiz. E aquele menino estava ali orando, lá no altar. Oh Deus, Senhor, faça meu pai crescer 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Ajuda meu papai a crer 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Quer dizer, ia pegar no coração do pai. Não crer somente na cabeça, porque crer na cabeça muita gente tem crido. Eu não estou falando a estes, estou falando a você que tem crido genuinamente na mensagem, no mensageiro do dia. Tem ou não você o Espírito Santo? Maria creu na palavra de Deus, na palavra do anjo, e ela já foi dando a luz ao filho na mesma hora? Não, aquilo foi tomando forma na sua vida. Foi tomando forma. Se nós fugirmos daqui, nós estamos fugindo da mensagem, da palavra de Deus. Nós vamos formar um ismo à parte. O profeta diz que o natural explica o espiritual. Ele tomou a mulher para explicar isto. Nessa mensagem mesmo, véu adentro, o Espírito Santo me chamou a atenção. Ele disse assim: Abraão, quando era já velho, a ele não lhe importava a idade. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus é de eternidade e em eternidade. Mas o que me prende a atenção e chama a atenção de todos nesse instante é que Abraão sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. O que foi que Abraão recebeu de Deus? O que foi que Abraão havia ouvido de Deus? É que teria um filho. Sara, já com a idade avançada, seria renovada, ficaria formosa. Abraão também voltaria a seu estado normal. E eles conceberiam um filho, teriam um filho, o filho da promessa.
Agora eu pergunto, quando foi que Abraão recebeu aquele filho? Foi o dia que ele nasceu? Respondam-me, quando foi que Maria recebeu o filho que o anjo lhe falou? Foi quando Jesus nasceu lá na manjedoura? Quando é que a mulher recebe o filho? É quando a criança nasce? Não, é quando ela concebe. Você concebeu a mensagem? Ela desceu para as suas entranhas? Então quando é que você vai ter o Espírito Santo? Agora sim, na mensagem Fé Perfeita, o profeta diz que os discípulos tinham o Espírito Santo. Lhes faltava uma fé, a fé para mover o Espírito Santo neles. Te falta essa fé? Nos falta esta fé perfeita que move o Espírito Santo em nossa vida? O Espírito Santo tem ou não movido a nossa vida contra o pecado? Temos procurado viver vidas justas e piedosas? Ou não? Quem é que dá o desejo destas mulheres vestirem-se de acordo com as santas mulheres? O fundo que clama o fundo, esse fundo que clama dentro de nós, pela fé transformadora dos nossos corpos, é o Espírito Santo clamando dentro da noiva. Abba, Pai, que quer dizer Pai, Pai. Pai, Pai, nós estamos na hora, estamos chegando ao momento, Pai. Nós sabemos que Deus é capaz de fazer o que Ele disse que faria. Ele disse que vai mover essa grande máquina, essa grande dinamite, será explodida, não pelas minhas gatimunhas, não pelas minhas caretas, não por meus esforços, mas sim pelo próprio Espírito Santo, dentro de mim, dentro de você, dentro da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de dar à luz o Filho ser transparente, visível em nossa vida, e então nós chamaremos os mortos. O que te falta nesta hora, minha irmã? O que te falta nesta hora, meu irmão? Falta-te alguma coisa? Então se põe a orar, se põe a buscar o Senhor. Ó Deus eterno, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, ó Pai bendito, que o poder do Teu Espírito Santo, que o poder da Tua Palavra possa tomar conta da nossa vida, e a nossa vida glorificar o Teu nome acima de todas as coisas. Temos crido como Abraão, que o Senhor é capaz de fazer o que disse que faria, transformar os nossos corpos abatidos, nos dando esta fé poderosa para o rapto, para o arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.